Gênesis 1. Gênesis 1, o sermão é do 2 ao 25, mas eu vou ler o 1 também. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e as árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Depois, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem-se as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos orar. Querido Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, diante desse texto extremamente importante para conhecermos o Senhor e entendermos a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso, te suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito haja em nós e entre nós, para que possamos compreender o Seu querer para nós. E que tudo aqui, ó Pai, concorra para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, antes do texto propriamente dito, eu preciso retomar e ampliar um pouco alguns aspectos mencionados no domingo passado sobre a origem do universo, porque existem algumas correntes de pensamento. As principais, obviamente, estão relacionadas ao evolucionismo e ao criacionismo. Há várias teorias evolucionistas. Eu vou mencionar apenas a principal, a teoria do Big Bang. E as crianças que estão aqui nessa fase aí do ensino fundamental 2 vão me entender muito bem, não é? Prestem atenção que não vai cair na prova. Mas a teoria do Big Bang, ou da grande expansão, significa que essa ideia é que a base dessa teoria ela está na relatividade de Einstein, que diz que o universo teve a sua origem
a partir de uma grande explosão iniciada por um ponto material muito pequeno, chamado de o átomo primordial. Esse átomo era quente e extremamente denso, e que isso levou a essa explosão há mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás. Bom, essa é a linha do evolucionismo, mas eu disse duas, mas eu quero citar uma híbrida que tem no meio dessas duas. Nós temos algo chamado de evoteísmo ou evolucionismo teísta. Isso é uma teoria que tenta cristianizar o darwinismo, né? E para não gastar tempo com isso, um bom texto foi escrito pelo presbítero Solano Portela e está lá no site da Coalizão pelo Evangelho. Mas também tem uma outra teoria, que é a do design inteligente, ou DI, que afirma que é possível, por métodos científicos, concluir que a vida e o universo são obras de um ser inteligente. Veja, essa teoria diz que um projetista criou intencionalmente tudo nos mínimos detalhes, só que não se discute quem é o projetista, não é? Essa tese, ela é antiga, mas ela tem sido muito dita a partir de poucas décadas atrás. Mas, meus irmãos, por que eu estou forçando, você ouviu isso, a palavra teoria? Porque nunca foram achadas as evidências das séries transicionais. O que significa isso? Nunca foi achado o que conecta as grandes mutações, o que deram as evoluções das espécies. E isso foi reconhecido pelo próprio Darwin no seu livro A Origem das Espécies. Por isso, justamente por isso, nós podemos dizer que se trata de uma crença. Não tem provas. Eles creem que isso aconteceu. Agora, como comenta o Itair Neves, já que não há evidência suficiente que testifique a sua veracidade, e se é necessário aceitá-la pela fé, entendemos que é melhor acreditar pela fé na palavra de Deus e na sua narrativa sobre a criação, a narrativa de um Deus sábio. Se é para crer, eu prefiro crer na palavra de Deus. E um detalhe, meus irmãos, há uma grande falta de honestidade, no mínimo acadêmica, da parte do Estado, que inclui no seu currículo para as crianças a evolução como uma certeza científica. E raramente, quando se fala do criacionismo, é dito que isso é uma espécie de mito religioso. Agora, se são todas teorias, elas deveriam ser apresentadas juntas. No mínimo, as duas grandes correntes, né? O criacionismo e o evolucionismo. Lembra de domingo passado que disse qual é a grande dificuldade por trás de não se aceitar a criação? Aceitar o Criador. Ou seja, negar o criacionismo é negar a Deus. E este sermão todo, meus irmãos, não vai ser uma aula de ciência. Com certeza não. Mas veja o que diz o texto de Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela mão de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E o mesmo texto no versículo 6 vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O ponto que eu quero aqui, meus irmãos, para essa introdução, é entender que o relato da criação é uma questão de fé, sim. E por isso tem valor para aqueles que creem em Deus, que amam a Deus. Porque o contrário também é verdade. Não crer no relato da criação é uma questão de incredulidade. Não crer que o mundo foi criado é uma questão de falta de fé, e isso não se aplica a nós, povo de Deus. Mas, sem mais delongas, vamos para esse texto que é um pouco longo, cheio de detalhes. E eu não vou passar pelo relato da criação dia a dia. Meus irmãos, seriam alguns sermões para isso. Eu resolvi dividi-lo em 5 partes, ok? E nós vamos passar por vários aspectos desse texto. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção dos irmãos que Deus chama à existência. O universo surgiu a partir da ação criativa de Deus, que só Deus pode fazer,
por meio da sua palavra criadora. Deus fala e as coisas irresistivelmente acontecem. É fantástico, Deus fala e acontece. E lembrando também mais uma coisa que eu disse domingo passado, é que toda a Trindade participa da criação. O Deus Pai Todo-Poderoso é o Criador, mas Cristo é o Verbo Criador. Nós lemos isso semana passada em Colossenses 1 e hoje lemos João 1, também de 1 a 5, onde a gente percebe que Jesus é o Verbo divino. E estava na criação, foi feito por meio dele, não é? E o Espírito também é o agente da vida que paira sobre o mundo, e como disse o Altke, ele faz isso porque seu papel é edificar o templo cósmico de Deus. Eu acho essa expressão fantástica, por isso eu estou repetindo. Mas eu vou dar um resumo dos 6 dias da criação para começarmos. Primeiro, Deus chama a existência o tempo, o espaço e a matéria. Nada disso existia antes. E aí, então, o Senhor cria a terra envolta em água, e a Bíblia não relata como isso foi feito, mas a ideia é que ela foi feita no escuro. Veja, o Salmo 139, 13, Davi usa essa mesma lógica, encantado com o Senhor, porque Davi diz que ele foi feito no ventre da sua mãe num lugar escuro. Ele estava impressionado como que Deus pode fazer uma pessoa no escuro. Essa lógica foi a que Davi replicou. E aí, então, Deus cria a luz. E ele dá forma à terra, inclusive a abóbada terrestre com a sua atmosfera. Ele cria o reino vegetal, cria as constelações, cria formas viventes aquáticas e aéreas e, por fim, cria formas viventes terrestres, os animais terrestres e a humanidade, representada claramente por Adão e Eva. Nós vamos ver isso depois. Mas tudo isso Deus fez autonomamente, a partir da sua vontade pessoal, com o uso da sua palavra criativa, criadora e do seu agir vivificador. Tudo isso Deus fez falando. Deus chama à existência, meus irmãos, por meio do Verbo divino, Cristo Jesus, que está ativo aqui na criação. João afirma isso, não é? No versículo 3, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, o João Inácio lembrou isso hoje de manhã. A gente precisa entender bem Gênesis para entender todo o restante das Escrituras. O fato de Cristo ser o agente ali é tão importante a gente perceber isso, porque não é à toa que Cristo ordena lá no seu ministério terreno, não é? Cristo ordena e a natureza responde irresistivelmente aos seus comandos. Era o que espantava as pessoas. Como que está tendo uma grande tempestade e Cristo dá uma palavra só e ela para? Ele é o Criador. Veja, então, em primeiro lugar, que entender a criação é fundamental para nós entendermos toda a extensão da obra de Cristo. Por isso, um dos princípios da reforma, o sola escritura, mas dentro dele tem um outro que é o tota escritura. Nós precisamos da palavra de Deus inteira. Tem gente que fica com os versículos prediletos e por isso não compreende as Escrituras. Tem igreja que só prega textos específicos, porque são mais fáceis, né? Ou porque dá para extrair coisas que são utilizadas para manipular o povo. Mas nós precisamos das Escrituras inteiras, e é por isso a necessidade de entendermos Gênesis. Mas, em segundo lugar, a criação foi intencionalmente ordenada. Veja, a presença pessoal do Deus onipotente, onipresente, onisciente, ela é percebida nessa própria obra criativa. Há uma intenção consciente da parte de Deus, e a gente descobre isso pelas palavras que Moisés usou, inspirado pelo Espírito. Veja, esse texto todo que eu li, várias vezes aparece, disse, haja, separação, chamou, viu, bom. Todas essas palavras são da intencionalidade de Deus. Deus não fez por acaso, não foi um estalo tipo Thanos e aí que acontece. Não, Deus foi fazendo todas as coisas. E eu quero, sobre esse aspecto, falar de 4 detalhes.
esse aspecto da criação ser ordenada. Em primeiro lugar, o que antes era sem forma e vazia, agora é formado e ocupado. Essa é a grande ideia aqui desses versículos, uma das grandes ideias. Agora, há uma corrente, meus irmãos, de interpretação que entende que Gênesis 1 e 2 são dois momentos da criação separados. Você sabia disso? Para esse grupo, há uma criação pré-adâmica. No Gênesis 1, para esse grupo, Deus criou. E depois ficou um tempo por aí. Esse tempo não se sabe. E aí, esse tempo para esse grupo é justamente o tempo da catástrofe. Que catástrofe? A queda de Lúcifer, a rebelião de Lúcifer e seus demônios. Por isso, para esse grupo, que o Espírito Santo depois precisa vir dar ordem, forma a terra, porque ela estava sem forma e vazia. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Veja, a terra estava sem forma e vazia, e isso significa nada mais, nada menos do que ela não estava pronta para ser habitada. O Senhor estava começando a criação, a terra era inóspita. Veja, Isaías 45:18, o profeta afirma o quê? Porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Olha o que Isaías fala, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. A criação está começando. Um comentarista chamado Kindner, ele dá uma dica muito importante para a gente. Ele diz que o método normal de Deus é trabalhar partindo do informe para o formado. Eu não vou pregar aqui sobre a criação do homem, mas a gente sabe que Deus pegou a terra e formou o homem. Essa é a dinâmica de Deus. Mas, em segundo lugar, o padrão foi criado e não surgiu do desenvolvimento do universo. Veja, Deus criou os padrões cronológicos, físicos, espirituais, morais, comportamentais. Tudo isso foi criado pelo Senhor. Olha que interessante, os minerais, os vegetais, os animais estão sujeitos a esses padrões criados pelo Senhor. Padrão, meus irmãos, é algo que o acaso não consegue gerar. Não vem padrão, não vem ordem do acaso. Como que uma coisinha explodiu e saiu desgovernada e criou padrões? Não dá para acreditar nisso. Tem um exemplo que eu li uma vez. Imagine, sabe filme americano que tem sempre cemitério de aviões, aqueles ferro velhos de aviões, né? Imagine um furacão. Se você crê que o mundo evoluiu, então você vai crer no que eu te falei, ou nessa possibilidade. Um furacão, que é uma força descontrolada, passa por cima de um desses ferro velhos de aviões, mexe tudo e depois surge um avião totalmente pronto para voar. Isso é evolução. Acaso. Uma força fez de uma bagunça algo absolutamente pronto. Você crê nisso? Meus irmãos, não dá. Não dá. Por isso o relato bíblico é tão maravilhoso, por isso a gente precisa entender em detalhes. Mas um terceiro detalhe ainda sobre padrões é que existe habitats e habitantes. Deus criou todas as espécies e os espaços adequados para elas, os seus habitats, com todas as condições de sobrevivência. Aqui há uma inter-relação e uma interdependência perfeitas. Olha que legal, primeiro 3 dias da criação, os habitantes, depois os outros 3 dias, os habitantes. Dia 1, luz e trevas. Dia 4, luzeiro do dia e da noite. Dia 2, mar e céus. Dia 5, criaturas das águas e dos ares. Dia 3, uma terra fértil. Dia 6, criaturas da terra. Fantástico. Deus cria tudo dentro dos seus padrões. E por último ainda, sobre esse aspecto, Deus criou as formas complexas e prontas. Isso é muito importante para a gente. Deus criou todos os vegetais e todos os animais já definidos e
prontos. Como a gente sabe disso? O texto repete várias vezes, segundo a sua espécie. Deus criou tudo separadinho. Não é uma espécie evoluindo para outra. Deus criou as espécies. É verdade que nós temos mutações dentro das espécies. É verdade. Mas dentro das espécies. Você sabe, dá uma pesquisada no Google, cachorro criado em laboratório. Você vai se espantar quantas raças de cachorro tem que não eram naturais, elas foram criadas. Porque existe evolução dentro das espécies, é possível isso. Nós somos todos diferentes de alguma forma. Então, agora, essas formas prontas, elas estavam totalmente aptas para replicação, para reprodução segundo as suas espécies. Sementes prontas, bichos prontos para se multiplicarem e abençoados por Deus para se multiplicar. Percebe que estava tudo nesse sentido? E o que a gente aprende sobre isso? Sobre Cristo, por exemplo. Tudo isso aponta um plano totalmente elaborado, ordenado e com um propósito. A queda corrompeu a criação e é tão chamativo isso da nossa atenção que é justamente Cristo que vai redimi-lo. Não é à toa que a natureza espera, a natureza geme, esperando a restauração da sua ordem, porque está bagunçado. O pecado corrompeu a própria ordem. Por isso que a gente vê, às vezes, você fala assim, às vezes, até o que não é crente faz sentido ele entender que a natureza reagiu porque se levantou por conta própria, porque sim, estamos vivendo num mundo caído. Mas a restauração dessa ordem perfeita faz parte da obra de Cristo. Entender Cristo precisa entender a criação. Mas, em terceiro lugar, e eu falei que vou falar 5 pontos, a lógica de Deus não segue a lógica do mundo. E eu vou te mostrar isso. Moisés, meus irmãos, está usando o relato da criação, que veio primeiro, é óbvio, para mostrar que Deus é o Criador e é superior, soberano a qualquer divindade pensada pelos homens. A gente precisa lembrar que o povo de Deus está saindo da terra do Egito, da terra da escravidão, onde tem um povo pagão politeísta, cujos vários deuses tinham poderes individuais e isso eram as marcas que os identificavam. O Deus Sol faz isso, o Deus Lua faz aquilo, o Deus Águia faz aquilo, o Deus Planta faz aquilo outro. Eles estavam com esse contexto. Moisés precisa retomar a origem para começar a ensinar o povo de Deus. Eu vou falar alguns aspectos para a gente ver como a ordem de Deus é outra. E a ciência quer morrer com essas coisas. Isso eu fico muito animado. Deus cria a luz antes do sol. Isso, meus irmãos, crianças, por favor, não ponham isso na prova que você vai reprovar. Mas é assim que a Bíblia diz. É o Senhor que nos rege, e não as estrelas. Não são os deuses dos céus que estão controlando todas as coisas. E Moisés está mostrando, sabe a luz dos luzeiros? Veio antes. Deus fez a luz. A primeira coisa, então, dita pela boca de Deus é: haja luz. E um detalhe, meus irmãos, vocês já viram aqui a exposição de Apocalipse, não é? Então, não preciso me dedicar muito a isso. E a gente sabe que a linguagem de Apocalipse ela precisa ser compreendida para não sermos literalistas, mas Apocalipse 22, 5 dá uma dica para a gente. Diz que na nova terra a glória de Deus ela é mais relevante, ela é mais importante do que a luz da candeia e a luz do sol. Talvez nem precisássemos de sol, nem vamos precisar de lanterna na nova terra, porque a glória de Deus estará iluminando tudo. Percebe que a gente não precisa dos astros? Outro detalhe, a fertilidade da terra e a frutificação das plantas
Tudo isso é obra de Deus. A autoperpetuação foi dada por Deus. Ah, pastor, para que serve isso para mim? Vou te dizer. Não há espaço, por exemplo, para a crença na mãe natureza. E você assistiu o Avatar e viu aqueles balançando assim, para voltar à vida, e a árvore ali que estava passando energia, a mãe natureza. Não! As plantas reproduzem, os bichos reproduzem, porque Deus fez assim. Percebe, meus irmãos, como tem tanta mentira por aí? Outro detalhe, não existem deuses que precisem ser alimentados por meios de sacrifícios humanos. Não precisa, é Deus que alimenta a humanidade. Está sendo uma desconstrução fantástica na cabeça do povo que estava saindo desse politeísmo. Não precisa oferecer sacrifício para Deus, não. Deus não precisa disso. É Ele que dá o alimento a partir da sua própria criação. Ele que preparou todo o habitat. E Deus fez o dia e a noite, e por isso Ele deu sinais para dias, estações e ano. O calendário não é de bichos ou de outras coisas, o calendário foi definido por Deus, e é assim que depois as festas estabelecidas por Deus são marcadas, por este marco temporal, dias, meses, anos, estabelecido pelo Senhor. Um outro detalhe aqui, Deus nomeia a criação, Deus dá nome à criação. O que significa isso? No Israel antigo, o ato de nomear, o ato de dar nome a um objeto, a um lugar, a uma pessoa, indicava que o que deu o nome tinha controle sobre o que recebeu o nome. Veja, Gênesis 35, 10, 41, 45, Números 32, 42, Deuteronômio 3, 14, Josué 19, 47, 2 Reis 23, 24, 24, 17... e tantos outros textos, a gente vê gente dando nome. E o que dá nome é o que tem autoridade. Então, o que o texto está dizendo aqui, o que os hebreus estão aprendendo, que aquele Deus que deu nome à luz e às trevas, Ele é o Senhor sobre a lua, a luz e as trevas. Não tem uma divindade de luz. Não há que se temer as trevas, porque foi Deus que deu o nome. Ele é soberano. Tem um comentarista chamado Walt que ele comenta assim, eu anotei. Nome é equiparado à existência. Ao dar nome a sistemas positivos no sustento da vida, luz, atmosfera, terra, bem como as suas partes correspondentes, trevas, água caótica e tudo mais, Deus demonstra a sua soberania sobre tudo. O fato de dar nome é sinal de autoridade absoluta. E guarde esse detalhe, porque ele vai ser muito importante no momento da criação da mulher. Por que, pastor, saber desses detalhes? Por quê? Qual a diferença que isso faz da minha vida? Isso são informações técnicas. Meus irmãos, não é nada disso. As verdades da palavra de Deus são afirmações do próprio Deus e, por isso, devem ser defendidas por nós. Você precisa conhecer muito bem toda a palavra de Deus. Você precisa saber explicar essas coisas, ainda que não com minúcias técnicas. Mas você precisa saber, por exemplo, responder para o seu filho quando ele chegar com aquela conversa que ele ouviu na sala de aula. Você precisa defender. Não quer acreditar? 1 Pedro 3, 14 e 15. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. A gente precisa saber explicar a nossa fé. Você gagueja quando pedem explicação sobre Gênesis? A gente precisa saber explicar. Anunciar a Cristo inclui anunciar os detalhes da criação que Ele fez. Por isso que a gente está insistindo nesse livro fantástico. Mas, em quarto lugar, essa eu acho que é uma das minhas prediletas. Vocês estão vendo que eu estou empolgado, né? Como entender a contagem dos dias da criação?
existem algumas posições teológicas distintas. Veja, teólogos sérios, autores de livros sérios, gente relevante, têm pensado diferente sobre o tema. É verdade isso, não é? Mesmo tendo o Deus Criador de todas as coisas, mesmo nós sendo irmãos em Cristo, tem gente que pensa diferente. Eu vou citar apenas 3 dessas teorias. A primeira delas é a teoria do dia-era. Essa teoria entende que cada dia da criação representa uma era, um enorme intervalo de tempo. Deus não criou em 6 dias, Ele criou em eras. O primeiro dia, milhares de anos. O segundo dia, milhares de anos. Essa é uma teoria. Existe uma outra hipótese, que é a da estrutura literária. Para esse grupo, Gênesis registra uma organização temática, mas não temporal e cronológica. Apenas esses dias são apenas verdades espirituais, com a finalidade de ensinar que Deus é o Criador de tudo. Sim, Deus está criando todas as coisas, mas não é bem literal, não é? Mais uma vez eu cito o Waldke, porque ele explica esse tipo de pensamento, essa linha. Para esse grupo, esse relato foi uma acomodação graciosa de Deus às limitações do conhecimento humano. O que significa isso? Deus criou o homem e a mulher, Deus nos criou, mas nós somos bem fraquinhos. Deus é ruim de criação, ele criou a gente fraquinho, ainda mais naquela época que não tinha ciência. Então, Deus não ia conseguir explicar para Adão e Eva como foi a criação. Então, aquilo foi só para ajudar-lhes a entenderem. Essa é uma linha. Existe uma outra linha, e eu não vou me deter a outras mais, porque essas são as principais, mas existe uma outra linha, que é os dias literais de 24 horas cada. E eu já vou te dizer, eu creio nela, reverendo Mateus crê nela, reverendo Quaresma crê nela, o conselho todo crê nela. Nós cremos piamente que o universo foi criado em 7 dias de 24 horas, e eu vou dizer as razões para isso. A igreja, meus irmãos, ela tem sido impactada pelo mundo todo, e por isso ela passou a adaptar o relato bíblico para ser mais relevante. Você já viu alguma coisa nos recentes dias, alguém dizendo que a gente precisa reinterpretar a Bíblia? É mais ou menos nesse sentido, entendeu? Porque, veja, é verdade que a Bíblia não traz um registro detalhado na perspectiva do que nós chamamos de processos científicos modernos. Porque, simples, há situações, há coisas que não são compreendidos de forma alguma. Deuteronômio 29, 29. Tem coisas que estão ocultas a nós. Você acha que a ciência alcança o Senhor? É isso mesmo. Então, a ciência, e por favor, eu não estou aqui dizendo que joguemos fora a ciência, eu só estou pondo ela no seu devido lugar à luz das Escrituras. Mas a ciência, ela olha para trás com ferramentas limitadas criadas pelo próprio homem que não alcançam a obra divina. E se você tiver que ficar alguma coisa, vale lembrar que a Bíblia é infalível. O homem não, consequentemente, a ciência também não é infalível. A Bíblia sim, e ela diz isso. E Deus fez de forma madura, como eu disse ainda há pouco, o que depois passou a ser temporal. Sim, isso foi assim depois. Mas a criação original, ela foi feita num estágio avançado, ela foi feita de forma madura, de forma adulta. As plantas e os animais já foram feitos para frutificar, para reproduzir naquele dia mesmo, ou naqueles dias. Quer ver um detalhe? Você crê que Adão foi feito e que dele foi feito Eva. Eu quero acreditar que todos vocês creem nisso. Mas, como que Eva foi feita? Você já parou para pensar nisso? Ou será que você
teve alguma dúvida que Adão, e eu fiquei pensando na palavra apropriada por conta dos infantes aqui, eu ia usar uma outra palavra mais forte, mas você vai entender. Será que Adão era pervertido? Porque ele pegou Eva, o texto bíblico diz que ele olhou para a criada, para Eva que acabou de ser criada, osso dos meus ossos, varoa, porque do varão foi feito. Aquela expressão, uma literatura hebraica ali, é um deleite. Como diz o Cláudio Cruz, ele falou assim, uau! Eva estava pronta, porque logo depois o texto vem, deixai pai e mãe se tornem uma só carne. Mas você acha que Adão falou isso para um bebê? Foi criado pronta para já começar, meus irmãos. Gênesis também é um discurso direto de Deus, a forma intencional do próprio Deus para ser facilmente compreendido pelo povo. O que é que teria limitado Deus para não falar sobre a verdadeira forma da criação? Por que Deus não falou que foram bilhões de anos? Será que nós, Adão e Eva, eram tão fraquinhos assim, tão burrinhos assim, que não entenderia? Não, meus irmãos. Aliás, cito de novo o Kidner, porque ele deixa uma dica muito boa para nós também. Quando parece difícil harmonizar o revelado com o observado, é porque nós sabemos menos e não demais. Somos nós que ainda não entendemos tudo. Mas Deus disse que foi assim. A linguagem aqui desses versículos é uma linguagem comum e histórica, não poética. Não há poesia alguma nesses versículos que eu li. São relatos diretos. Tarde e manhã, ponto. O Salmo 104 usa essa linguagem, o Salmo 136 usa essa linguagem. Tarde e manhã, um dia, ponto. A palavra para dia, é verdade que ela pode ser usada de algumas formas, mas a palavra para dia, aqui, ela foi usada junto com um adjetivo ordinal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Isso só acontece assim, ela foi utilizada assim no Antigo Testamento, sempre associada a 24 horas. O relato de 7 dias já era um ensino da relação pactual de 6 dias para um. Nós vamos ver o restante da criação, não é? O Senhor descansou no 7º dia, mas Moisés está associando isso porque depois vem um negócio chamado 4º mandamento, onde o homem vai imitar o Criador, trabalhar 6 dias e descansar 1. E por último, penúltimo dos meus argumentos. Alguns entendem que o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Outros entendem, todos os cientistas, que o universo tem por volta de 5 bilhões de anos. Já outros entendem que o universo, e cada um prova com as suas provas, que o universo tem só alguns milhões de anos. Meus irmãos, então a gente pode afirmar uma coisa sem medo. Ninguém sabe de nada. Eles não se acertam entre si. E cada um diz que provou essa conta. Se eles não conseguem provar isso, por que você e eu teríamos medo de afirmar dias literais? Por quê? A mais importante de todas, Deus não é limitado a nada. Deus pode criar dessa forma literal. Aliás, Deus poderia, de fato, fazer assim e criar tudo, mas Ele não fez, fez em 7 dias. Você acha difícil acreditar nisso? Porque a nossa fé é cheia de sobrenaturais, que a gente precisa acreditar, porque senão a gente descarta toda a Bíblia. Quer ver? Dilúvio, 10 pragas, abertura do Mar Vermelho, nuvens, coluna de fogo guiando o povo pelo deserto, as ações dos profetas, as ações dos apóstolos, curando milagrosamente, fazendo obras incríveis. Você crê nessas coisas? Como? Porque isso é grande demais também. Mas ainda tem algo mais importante. A doutrina fundamental da nossa fé é olhar para Cristo,
Cristo nasceu de uma mulher virgem. Cristo morreu e ressuscitou. Se você tirar essas duas coisas, nós não temos cristianismo. Você crê nisso? Você crê que um bebê nasceu de uma mulher virgem? E você não crê que Deus pode fazer em 7 dias? O Deus criador dos céus e da terra, o Verbo divino, habitou neste mundo em forma humana. Você crê nisso? Deus pode todas as coisas. Então não há dificuldade alguma da nossa parte por conta desses detalhes e de outros mais que ficaria muito longo para eu falar sobre isso. Mas o tempo não é limitador da Trindade. Jesus venceu a morte no 3º dia. O Espírito Santo converte imediatamente. E ele pode fazer isso agora, enquanto eu estou falando. Talvez tenha gente sendo transformada aqui nesse momento. Mas um outro detalhe, meus irmãos, Deus pode te confortar agora. Deus não precisa de anos, meses, dias, nem mesmo minutos para te confortar. E a gente crê nisso piamente. Quando estamos numa situação de luto, por exemplo, nós clamamos ao Senhor, Senhor, Espírito Santo Consolador, conforta aquela família. A sua oração é assim, conforta ao longo de anos? Conforta ao longo de dias? Ou você crê que Deus pode confortar imediatamente? Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Mas, em último lugar, a criação é boa. Essa expressão foi dita pelo Senhor. Agora, boa de acordo com o quê ou de acordo com quem? Boa para quem, cara pálida? Não é? Deus é o padrão. Veja, quando ele diz, que bom, que dia bom, que coisa boa criada, Deus não está surpreso. Deus não está espantado. Às vezes, os cozinheiros, não é? Tem essa expressão assim, minha esposa cozinha maravilhosamente, aliás, quem ainda não conheceu, isso está convidado a passar em casa. Vixe, Tati, é muita gente. Mas às vezes ela fala assim, nossa, hoje eu me superei. Cara, quando ela fala que se superou, é bom pra caramba. Mas Deus não está assim, Deus não se assustou com a sua obra. Caramba, fiz hoje e eu mandei bem. Hoje mandei bem. Não, isso aqui, meus irmãos, é uma declaração. Deus declara que a sua obra é boa, é deleitosa, é prazerosa, é maravilhosa de se ver, de se usufruir e de viver no meio dela. Os minerais, os vegetais, os animais, todos foram considerados bons pelo próprio Criador. Sabe o que significa isso conosco, meus irmãos? Porque a queda nos faz, muitas vezes, depreciar a criação, não preservar a criação. A humanidade despreza, muitas vezes, a natureza. Ou, muitas vezes, a gente não desfruta da criação que Deus disse que é boa. Quando você já parou e se pegou contemplando a obra da criação? Ou você acha que isso não é de Deus, contemplar a obra da criação? O Senhor disse que ela é boa. Eu mesmo me espanto sempre quando eu vejo pássaros voando naquela formação em V. Eu acho aquilo tão bonito. E outra coisa também, quando os passarinhos, as maritacas, quando eu vou buscar minha filha no colégio, tem umas paineiras lá, umas palmeiras lá, e as maritacas no final do dia estão alvoroçadíssimas, aquele barulho louco, de repente, silencia, dormiram. Aquele alvoroço é tão bonito de se ver, e Deus disse que isso era bom. Quando você vê os bichos no fundo do mar, no seu habitat, você já teve essa experiência de mergulhar, de máscara pelo menos, de ver aquilo? Eu e minha esposa fizemos. E ela queria ir pegar uma lagosta, dando sinal debaixo d'água. Eu falei, por que você queria? Porque ela é tão bonita e deve ser tão gostosa. É boa. A criação é boa. A gente deve entender isso, meus irmãos.
E isso aponta para uma outra coisa, porque Deus fará a nova terra, a criação será restaurada à perfeição. A terra não vai ser uma novidade, meus irmãos. Tem gente que acha que Deus vai... Olha, essa terra está tão difícil, tanta catástrofe, Deus vai fazer uma coisa diferente. Não, Ele vai restaurar isso aqui. Um dia eu conversando com uma irmã, ela falou, sou louca para ver as cores com um olhar de perfeição, porque se é bonito ver o leque de cores que tem, imagina com os olhos perfeitos, vendo as coisas perfeitas. A criação vai ser restaurada, meus irmãos, e lá nós contemplaremos na presença pessoal de Jesus, o Criador. Nós vamos estar com Ele, mas até lá, essa boa criação, ainda aqui na queda, ela proclama a glória de Deus, ela anuncia as obras da mão do Criador. Você precisa entender a criação. Você precisa se maravilhar com a criação. Você não pode mais olhar para Gênesis e falar, aquele livro que a gente conta historinha para criança. Não, isso é a obra de Cristo. Mas eu quero concluir, meus irmãos. Imagina se eu fosse passando detalhe a detalhe, né? Com 4 ideias para você pensar ao longo da semana, 4 aplicações. Em primeiro lugar, não deixem a bela criação de Deus ser colocada à parte do Criador. O Criador e a sua criação devem ser anunciados juntos, sejam para as crianças, para os jovens do ensino fundamental, médio, universidade, seja para os adultos, sejam para os idosos. Não anunciar a criação e o Criador juntos é omitir a obra do próprio Cristo. Quando você separa o Criador da criação, você está descartando o Cristo. Então não faça isso. Se deleite em entender isso e contar isso para as pessoas. É uma ótima oportunidade evangelística. Deixa eu te contar o dia da criação. E no princípio Deus criou tal. E depois você fala, sabe quem criou? João 1, aí você fala que o verbo era Cristo. Fantástico. Em segundo lugar, é comum nós ouvirmos em ambiente corporativo, nesse ambiente coach, por exemplo, que a Terra é insignificante diante do imenso universo, diante de tantas galáxias. Paizinho, mundinho esse. E você vive nesse mundinho, você se acha? Mas não é assim para Deus, meus irmãos. Foi justamente nessa, entre aspas, insignificante terra que o Deus Filho veio habitar. E é justamente nessa terra que vai ser refeita que o Deus Filho vai habitar conosco eternamente. Eternamente. Não caiam nessas tolices que o mundo diz. Tem até vídeos, né, que mostram subindo até longe, depois voltando, entra pelo olho e vai até as microcélulas, para mostrar a nossa insignificância. Não caia nisso, meus irmãos. Uma terceira coisa, pensamento. Eu gosto dessa associação que eu inventei. Haja luz, haja vida, haja novo coração. Assim como Deus inicia do informe para a ordem perfeita e lança luz sobre as trevas, na história da salvação, os que são encontrados por Jesus saem das densas trevas da escuridão do pecado e têm os corações iluminados. Poesia da minha parte? Não, Paulo falando em 2 Coríntios 4:6. Analogia da criação. Nós saímos das trevas do inferno, do pecado, para o reino do nosso Senhor. Por conta da luz, Cristo é a vida que nós lemos em João, capítulo 1. Um outro detalhe, meus irmãos, ainda dentro disso, é que esse relato também nos ajuda a entender que a nossa Gênesis está em Jesus.
Porque do informe pecador, Jesus está fazendo uma pessoa a sua perfeita imagem. Romanos 8, 2 Coríntios 3. Nós estamos sendo feitos à imagem do Criador, de Cristo Jesus. Eu me lembro quando o Senhor me alcançou há mais de 25 anos atrás. Terrível, terrível. Vivia uma vida absolutamente torta. Não está pronto ainda, é verdade, mas já melhorou bastante. Deus me tirou daquela informe condição de viciado e bêbado. Está fazendo uma nova criatura, a imagem de Cristo. Fantástico, fantástico. Deus está fazendo isso aí fora. E nós temos que contar essa história para as pessoas. Mas, por último, o relato da criação nos lembra ainda, meus irmãos, que nós devemos depender tão somente de Cristo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6, quando o Senhor fala essa frase, o que Ele usa para dizer que a gente não deve andar ansioso? Você lembra disso? Ele usa a criação. Ele está dizendo o quê? Eu dou o sustento. Eu que criei, eu dou o sustento. Sabe os pássaros que voam? Eles não plantam e não colhem, eles têm comida. Sabe os lírios do campo que são lindos? Você está se preocupando com o que vestir? Eu que criei tudo, eu que sustento. E Ele nos criou, meus irmãos, num contexto que promove a subsistência. Sim, estamos na terra caída, sim. Mas se os animais não se preocupam com o sustento, por que nós nos preocupamos? Hoje é o dia do Senhor, dia que é dedicado para nós pensarmos sobre essas todas as coisas maravilhosas. E quantas vezes somos assediados para a conta que vence na sexta-feira? Não andeis ansioso pela vossa vida, porque o Criador te sustenta para a glória dele mesmo. Entenda, meus irmãos, e se alegre com o relato da criação, tendo a santa expectativa pela volta do Verbo divino que nos levará para habitar com Ele na nova terra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não omitiu essa história linda, a história da criação da Tua obra maravilhosa. Obrigado a Deus, porque a temos registrada e nós fazemos parte disso. Obrigado, Senhor, porque ela nos anima a olhar para o nosso Senhor Jesus, o Verbo divino. Obrigado, Deus. E que essas verdades caiam no nosso coração, frutifiquem, multipliquem e que nós sejamos anunciadores da criação e do Criador. Oramos em nome de Jesus. Amém.